de defesa da família. Todos os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol. Eu vejo jogo de terceira divisão, de segunda divisão, vejo o jogo da Arábia, vejo, enfim, a Cândida fala assim, não é o teu time, o que você está vendo? Eu estou vendo que é melhor do que ver outras coisas que não prestam na televisão. Então, eu vejo o futebol, se bem que tem alguns jogos que realmente é difícil de assistir, que a gente tem que desligar. Mas está aqui o nosso Tiagão, que agora trabalha lá no Madura, né? Está lá servindo. Madureira ganhou ontem. Foi ontem de 3-1 do Bangu? Ganhou. Ontem, 3-1 ganhou do Bangu, né? Que Deus possa continuar, né, te abençoando. Mas falando de futebol e de estratégia, existe uma máxima no futebol que diz que a melhor defesa é o ataque. Né? É uma máxima, né, que diz que a melhor defesa é o ataque. E, ao longo dos anos, a gente vem escutando isso, e agora passamos pelo Campeonato Mundial de Clubes e muito me espantou ver a estratégia dos times europeus, basicamente o Bayern, que deu uma coça no Flamengo, né? Mas foi a estratégia deles algo que a gente não imagina, né? Pegar a bola, chutar para fora, lá no campo de defesa do adversário. Para quê? Porque a estratégia é, né, a marcação alta. Não é isso, Tiago? Me ajuda aí. A marcação por pressão. Por quê? Força o adversário a errar, toma a bola e faz o gol. Fizeram isso com o Flamengo, ganharam 2 gols, fácil, né? E perdemos aquele jogo, mas não tem problema que a gente ganha mais do que perde, isso não é problemático, né? Mas a realidade é que é preciso ter uma estratégia. Uma estratégia. O capítulo 4 de Neemias, ele vai trazer essas estratégias. Ele inicia o subtítulo como a defesa contra os adversários. E quando se fala em família, e o versículo que lemos, ele vai colocar a família, os 2 versículos que lemos, ele vai colocar a família em destaque. Ele fala sobre que colocou famílias como estratégia, e depois ele termina dizendo, para lutar pelos irmãos, pelos filhos, pelas mulheres e pela casa. Quer dizer, há uma estratégia, né? E quando pensamos nos dias de hoje, uma das maiores preocupações que nós temos com os nossos familiares é em relação à segurança. Eu, por exemplo, e a Cândida passamos essa questão com o Daniel, que sai de casa às 4h30 da manhã. E a preocupação dele, do período do pedaço que ele sai de casa, né, hoje, né, bem mais próximo, antes ele estava na Tomás Lopes, ele tinha que andar, né, um período maior até chegar no ponto de ônibus. Né, hoje está bem mais perto, né, ali já moramos perto do BRT, da Praça do Carmo, ele praticamente, né, sai com o pé, já está dentro da estação. Né, mas, mesmo assim, há preocupação. Porque, infelizmente, nós ouvimos, né, bala perdida, assalto rápido para levar celular. Então, 4h30 da manhã, né, a gente tem essa preocupação com a segurança, nesse tempo que vivemos, onde as coisas estão se voltando para o que é certo, está errado, e que está errado, está certo. E, por conta disso, as famílias estão expostas a várias influências perigosas. Assaltos, bala perdida, e entre outras coisas. E, às vezes, nos sentimos sem esta proteção adequada.
claro que cremos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estamos oramos todos os dias para que Deus o guarde. Né? Oramos para que a barca que o leva até Niterói à noite também não aconteça nada. Né? É uma preocupação. Por quê? Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas necessidades. E uma das nossas necessidades intrínseca ao ser humano é essa questão de precisar de um auxílio. Que auxílio é esse, pastor? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E nós precisamos desta segurança. Temos, sim, a certeza que Deus nos guarda. Amém, igreja? O Senhor nos guarda. Mas há momentos que se tornam bem delicados. São situações que, às vezes, nós sabemos que dentro da nossa família, entre nós, podemos comentar, mas ficamos aborrecidos quando alguém fala alguma coisa, ou dos nossos filhos, ou dos netos, enfim. Ficamos chateados. Por quê? Porque você quer criar o quê? Uma proteção. Você quer criar algo que defenda a sua família. E é claro que, quando vemos alguma coisa errada, nós não passamos a mão. Não passamos a mão. Precisamos corrigir. A correção faz parte. Né? Uma vara, de vez em quando, não faz mal. Apesar de que, hoje, é problemático. Mas, eu fui um dos que apanhei de espada de São Jorge. Aquele negócio que, quando solta aquele líquido, é uma folha. Quem conhece a espada de São Jorge? Quem já conheceu na pele a espada de São Jorge? Quando ela solta aquele líquidozinho, Vlap. E quando ela está durinha, tá bom, mas quando ela começa a ficar mole, misericórdia. Não é isso, Iago? Quando ela começa a ficar mole, correção. Correção é preciso. Mas era uma estratégia que a minha mãe tinha para frear o camarada que achava que era o dono do mundo. Dono do mundo. Adolescente, querendo fazer tudo, realizar tudo. Tomava ali umas boas bordoadas. Estou aqui, estou traumatizado? Não. Agradeço a minha mãe por ter dado disciplina, por ter me ensinado, em primeiro lugar, o caminho do Senhor, por ter feito com que eu amasse a Deus, ouvindo um desses hinos, Outro era firme nas promessas, Firme nas promessas do... Cantarei louvores ao meu Criador. Estratégia dela. Às vezes chegava doidão. 15 anos, 16 anos, chegando doidão. Ela estava orando, chorando. Eu ouvi ela falando, resgata o meu filho. Mas quando eu chegava, ela começava. Firme nas promessas. Falei, de madrugada, mãe, vai dormir, mãe. Vai dormir. Ou então ela puxava, Deus tem um plano. Pastor, acho que ia gostar muito que a esposa do irmão Anacleto cantasse. Deus tem um plano em cada criatura. Estratégia dela. Porque ela sabia que Deus tinha um plano na minha vida, como Deus tem um plano na sua vida e na sua família. Precisamos ter estratégias.
Neemias viveu em um tempo quando as famílias do seu povo estavam sofrendo todo tipo de perseguição. Nós vamos ver isso no capítulo de número 1. Todo tipo. As casas, os muros, os portões estavam arruinados. A cidade de Jerusalém estava destruída. Lá no capítulo 1, vem um lá e conta para Neemias o que estava acontecendo. Mas Neemias forma um mutirão. Aleluia. Esse é o papel da igreja, para que as famílias sejam restauradas. Neemias forma um mutirão, e assim diz o versículo 3, a parte A: então pus o povo por famílias. Famílias. A igreja, ela é constituída por famílias. Para reconstruir aquela situação, era preciso que as famílias estivessem juntas. Era preciso que as famílias trabalhassem unidas na restauração do muro. Lemos isso no capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos ver. Vamos ler só o versículo 1 do capítulo 3, para você entender o que eu estou falando. Prometo que eu não vou demorar, fica em paz. São só 3 folhinhas. E olha que eu ainda estou na introdução. Diz assim, você está com pressa? Está não, né? Mas eu tenho que acabar no horário, sabe? Eu vou tentar. Qualquer coisa o pastor Oscar me defende. Glória a Deus. Diz assim o capítulo 3, versículo 1. Então o sumo sacerdote Eliasibe, esses nomes são uma bênção, se levantou com quem? Com quem? Com seus irmãos. Família. Você está perto da sua família aí? Deus conta conosco. Fale para ele, fala para ela. Deus conta conosco. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torres do Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Quer dizer, tudo em família. Se você continuar a leitura, você vai ver que cada parte da construção estava em família. Por isso que a sua família é abençoada. Por isso que a sua família é feliz. Por isso que a sua família vai conquistar. Por isso que você vai conquistar a sua família. Porque a palavra de Deus para nós é: as nossas famílias são benditas. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Famílias juntas, trabalhando unidas. Coloca a sua família para trabalhar. Coloca a sua família para servir a Deus. Coloca a sua família para estar junto contigo. Porque juntos você verá a glória de Deus sendo derramada sobre você e sobre a sua família. Dentro desta visão que estamos meditando, eu quero refletir sobre apenas 3 estratégias. Claro que esse texto, ele tem, assim, no mínimo 10 estratégias, só do versículo 9 ao versículo 20. Tem pelo menos 10 estratégias que Neemias abordou. Mas eu quero citar apenas 3, porque citando assim, vamos usá-las na defesa da nossa família. Você quer defender a sua família? Quem quer defender a sua família aí? Né? Defender contra o diabo, defender contra todas as hostes do mal, defender contra aqueles que estão se levantando. O texto do capítulo 4, antes do versículo 9, ele vai falar sobre os adversários. Um indivíduo chamado Sambalate, tem também Tobias, tem Gesem.
E no nosso dia a dia se levantam tantos inimigos, tantas pessoas, às vezes, para falar algo, para te entristecer. Mas a palavra de Deus para nós hoje é as estratégias que vamos vencer as artimanhas do diabo. A primeira estratégia que eu quero falar com você está no versículo 9. O que diz o versículo 9 do capítulo 4 de Neemias? Está aqui? Você pode ler? Está aqui, não? Por que não está aqui? Está ruim aí? Capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte. Você está com a Bíblia aberta? Diz assim, porém nós oramos ao nosso... Primeira estratégia de defesa na sua família é a oração. Fale com a pessoa que está na sua família do seu lado aí. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Essa foi a primeira estratégia que Neemias fez. Orou. E aqui está no plural. Ele está trabalhando com famílias, com pessoas ao lado dele, não está sozinha. Não tem aquela expressão que diz, uma andorinha só não faz? Verão. Precisamos estar juntos, em família, orando. O esposo está dormindo, acorda, vamos orar. A esposa está dormindo, acorda, vamos orar. Os filhos já dormiram, acorda, vamos orar. Ou então ore junto com eles lá. Dobra lá na cama dele o joelho e começa a orar. Começa a orar. Eu me lembro uma vez que o Daniel dormindo, eu comecei a orar. Né? Botei a mão na cabeça, comecei a orar por ele, daqui a pouco, ele dormindo, ele começou, amém. Eu falei, uai! Porque nós precisamos exercer a oração. Essa é uma estratégia infalível. E quando fala em oração, precisamos incluir também o jejum. Foi isso que Neemias fez lá no capítulo 1, no versículo 4. A Bíblia diz que ele se entristece. Vamos ler? Vamos ler rapidinho, temos tempo. Como eu falei, o pastor Oscar já me sinalizou que ele vai me defender. Então está na bênção. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns. Fiquei o quê? Jejuando e orando. A qualquer um? Não. Ao Deus dos céus. Nós temos um Deus todo-poderoso que ouve as nossas orações. Neemias faz esse momento de oração, de jejum. Nos versículos abaixo ele confessa, pastor, eu vou orar, o que eu vou falar? Dobra o seu joelho e começa a confessar os teus pecados. Mas pastor, não tenho pecado, você que pensa. Comece a conversar com o papai. Deixa ele falando ao seu coração e vai falando. Vai falando. Estamos orando. Oramos, porque cremos que na oração, a oração, ela vai gerar o nosso milagre. E Neemias, ele conclama isso. Nós oramos. Olha que lindo, irmãos. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Sabe por que ele estava orando? No versículo 8 diz que os inimigos se juntaram. Nós temos neste mundo mau uma casta de demônios. Homens e mulheres sendo usados por Satanás para nos atingir.
Mas Neemias, quando percebe aquilo, ele junta o povo para orar, irmão. Nós vivenciamos isso, como dizem, né? Sentimos na pele isso. Sentimos o que acontece. Versículo 8, todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. O diabo quer fazer isso, atacar as nossas famílias, criar confusão nas nossas famílias. Mas a nossa estratégia será jejuar e orar, e ele será desbaratado, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está conosco. Neemias percebe que o povo precisava de força para trabalhar. O versículo de número 10 vai dizer isso. Então, que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. E é assim que nós nos sentimos. Em alguma situação, a nossa força, ela se acaba, ela se desfalece. Mas hoje pela manhã nós ouvimos, através da boca do profeta, que Deus daria força ao cansado. Precisamos orar. Neemias entende esse desafio. Ele sabia que os inimigos eram oportunistas e queriam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. O versículo 11 diz: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. E assim, vamos fazer com que a obra pare. É isso que o diabo quer, nos paralisar. Quer paralisar a nossa família, mas através da nossa oração, é Ele que vai ser desbaratado, é Ele que vai parar a obra que Ele está tentando, porque a obra de Deus vai prevalecer na nossa vida e na nossa família. Neemias foi avisado, não só uma vez, não 2 vezes. O versículo 12 diz que ele foi avisado 10 vezes. Imagina. Quantas cargas nós recebemos, né? As pessoas falando: ó, isso não vai dar certo. Ó, a sua família, não vai dar. Não vai, não é assim. Recebemos isso toda hora. Imagina lá Neemias recebendo: ó, os inimigos estão vindo. Ó, eles são mais fortes do que nós. Ó, a gente não tem força. Ó, mas ele estava fazendo o quê? Estava orando. Fale de novo para a sua família e quem está perto de você. Esse é o segredo, essa é a estratégia. Vamos orar e a obra de Deus vai adiante e a obra do diabo vai retroceder em nome de Jesus. Vamos orar, estratégia maravilhosa. E Neemias, ele percebe e aí resolve este preparo através da oração, irmãos. Você quer defender a sua família? Ah, não quer não? Não ouvi você dizer amém. Você quer defender a sua família? Então fale assim: eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Há tantos perigos, constatamos por diversas vezes os perigos. Como eu falei, a respeito da minha preocupação da Cândida com o Daniel, a madrugada, perigo. Acordo de manhã, depois que ele sai, eu pego no sono de novo, né? Em paz me deito, em paz eu durmo, graças a Deus. Às vezes eu escuto a porta se abrindo, às vezes não escuto nada, mas quando eu acordo, às 6:30 da manhã, a primeira coisa é: bom dia, meu filho, chegou bem no trabalho? Mas por que eu consigo dormir?
porque eu orei ao Deus dos céus, e eu sei que Ele está acampando os seus anjos ao redor do meu filho. Oração. Quer vencer isso, os perigos, quer ter defesa para a tua família, se coloque em oração. Jejue, porque através de jejum e oração o maligno será repreendido. Defenda a sua família através da oração. Levante as suas mãos e diga: eu vou defender a minha família através da oração. Estratégia número 2. Meu Deus. Estratégia número 2, vigilância, versículo 13. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos. Vigilância. Essa é a segunda estratégia de Neemias. Ele desperta o povo para ficar atento aos perigos, principalmente nos lugares vulneráveis, onde o muro era mais baixo, onde havia abertura, havia brecha. Olha só o texto. Vamos ler de novo. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, e também por detrás das muralhas. Por detrás. Por quê? Por detrás ele está em vigilância. Precisamos vigiar. Vigiai e orai. Assim Jesus nos adverte. Por um momento, claro, o povo teve medo dos inimigos. E esse é um sentimento inerente ao ser humano. Vai dizer que você não sente medo? Claro, todos nós sentimos. Tem um monstro terrível chamado barata, que tem muita gente que tem medo. De rato, tem muita gente que tem medo. Nosso pastor não tem medo de rato não, né? Ele pegou aquela vassoura naquele virada de ano e acabou com o ratinho. Quebrou a vassoura do ratinho, né? Acabou com a onda dele, mas Deus, ele reverte aqui, maldição em bênção. Está aqui, ó. Fizemos a obra por causa daqueles ratinhos. Mas por quê? Porque teve vigilância, irmão. Precisamos vigiar. Ele está vindo ali agora, me dá a vassoura. É eu mesmo, largou o microfone, teclado, e ó, matou o bicho. Vigilância, irmãos. Essa estratégia precisa estar inerente em nós, porque o medo vai surgir. Mas olha o que a palavra de fé que Neemias dá para o povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta na sua família, mas seja vigilante, não tenha medo, porque maior é o que está com você e com a sua família do que o que está no mundo. Seja vigilante, porque lembre-se do Senhor. Ele é todo-poderoso. O Deus que você serve é todo-poderoso. Ele merece que você dê um glória a Deus bem alto. Mas seja vigilante, vigie em todo o tempo. E por conta desta palavra de Neemias, o versículo 15 diz que o povo volta a trabalhar. E quando o povo volta a trabalhar, os inimigos se dissipam. Sabe quando o diabo vai bater em retirada da sua família ou daquelas coisas que você está tentando fazer? É quando você estiver vigiando e trabalhando, fazendo com que o reino de Deus cresça na sua família, porque você vai fechar a brecha e os milagres vão acontecer. Vigie, trabalhe, porque como Deus falou para Josafá, Deus vai falar e está falando para mim e para você. Essa peleja, você não tem que pelejar, porque eu pelejarei, eu trabalharei por vocês. Porque Josafá estava com o coração, estava ali vigilante. Quando falam a ele aquela situação, ele chama o povo. E é mais um exemplo da primeira estratégia que eu citei. Ele chama o povo para jejuar e a orar.
E aí ele ouve de Deus, eu é que vou pelejar. É isso que o Espírito Santo está falando conosco. Vamos orar, vamos ser vigilantes, porque quem vai nos outorgar a vitória é aquele que venceu e vive e reina para todo sempre. É Ele, o Senhor. Mas sejamos vigilantes. Jesus nos ensinou a ser vigilante, a vigiar e orar. Marcos 14, 38. Muitas famílias, queridos, são destruídas por um momento de deslize quando o marido ou a mulher não vigiam e não preservam os filhos, descuidando-os de detalhes que o inimigo, de forma sagaz, tenta influenciar para roubar, matar e destruir o lar. São coisas que, às vezes, pensamos que não tem nada a ver. Às vezes um programa de televisão, às vezes um joguinho, às vezes as companhias. Papai, mamãe, não deixe seus filhos em casa. Tragam para a igreja. Hoje eu não quero ir. Fica aí então vendo televisão. Não façam isso. Não façam isso. Vigie, porque o diabo, ele está cirandando para destruir as nossas famílias. Mas ele não vai destruir, porque nós temos a estratégia da vigilância. Cadê os vigilantes aí? Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor aí. Se você quer defender a sua família, eu acredito que todos querem defender a sua família, né? Se você quer defender a sua família, precisamos, eu e você, precisamos aprender a ser vigilante para cuidar mais da nossa casa. E essa vigilância, ela começa através dos princípios cristãos. Eu não estou falando de perseguição, né? De colocar espião, é claro que hoje a gente tem aplicativos no celular que você vê onde as pessoas estão e tal. Isso em família, um compartilhamento legal para saber se está chegando, se não está. Mas eu não estou falando dessa vigilância, sufocando, não. Eu estou falando de uma vigilância espiritual, onde precisamos estar atentos às armadilhas do mundo e do diabo. Mas isso nós só vamos combater espiritualmente. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu estou com o meu horário estourado, mas eu preciso ler esse texto. Que vai dizer, Efésios 6, 12, que vai dizer que a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o seu filho, seu esposo, sua esposa, contra o vizinho, enfim, essa não é a nossa luta, não é contra o teu chefe, o teu gerente, não. A nossa luta, ela não é humana, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde é a região celestial? A sua casa, a sua família. É na sua família que precisa ter um ambiente de paz, de alegria, um ambiente de comunhão, um ambiente onde haja alegria do Espírito Santo. E é ali que você precisa entender que precisa vigiar. É claro que essa vigilância, ela vai passar por algumas questões que envolvem, sim, o natural, o humano, mas é espiritualmente que nós iremos vencer a todas as batalhas. Defenda a sua família através da vigilância. Terceira e última estratégia
versículo 16 a 20, depois nós vamos ler aos pouquinhos, que é a sabedoria. Primeira oração, segunda. Qual é a segunda? Vigilância. A terceira, sabedoria. Neemias formou uma estratégia de defesa através da colaboração das famílias. E dentre esta colaboração, dentro dessa sabedoria, né, eu destaquei 4 pontos. Misericórdia, Senhor. 4 passos interessantes de falarmos. A primeira está no versículo 16, que é a divisão de tarefas. O homem tem suas tarefas, a mulher tem suas tarefas, os filhos têm suas tarefas. Amém, igreja? Olha o versículo 16. Está aqui? Não? Vamos voltar para cá. Apareceu? Oh, glória a Deus. Daquele dia em diante, o que diz aí? Metade dos homens e a outra metade? Divisão de tarefas. Precisamos, para que a nossa família vença e seja defendida, eu preciso ter a divisão de tarefas. Metade das pessoas ficavam na defesa, cuidando da proteção, enquanto os demais estavam trabalhando na reconstrução do muro. O segundo passo da nossa sabedoria é em relação à dedicação. Versículo 17. Versículo 17 diz o seguinte: que reconstrua a muralha, os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e a outra segurava a arma. Dedicação, com as 2 mãos. Um trabalho difícil, sim, mas eles se dedicavam. Quer ver a sua família vencer? Quer ver a sua família feliz? Seja dedicado naquilo em que Deus colocou nas suas mãos para que a sua família seja feliz. Dedicação. Enquanto trabalhavam, estavam prontos para defender se fosse preciso. Terceiro passo, estar alerta. Versículo 18. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura. Enquanto construíam, o que tocava a trombeta estava ao seu lado. A trombeta era o quê? Para alertar. Nós precisamos estar alerta. Os operários que trabalhavam na reconstrução também tinham armas na sua cintura, atentos para ouvirem o som da trombeta, do aviso de perigo. Nas nossas famílias, nós precisamos ter a sabedoria de dividir as tarefas, nos dedicar um ao outro, mas também estar alerta para quando ver algo diferente, ver um filho acuado, ver uma esposa com um semblante estranho. Irmãos, eu estou falando aqui, mas estou olhando na frente de um espelho. Uma realidade para todos nós. Às vezes às vezes escutamos isso, né? Porque como pastor, a gente tem que dar atenção a todos. E às vezes falha na atenção dentro de casa, né? Uma realidade. Mas que haja esse alerta, a sabedoria, estar atento para isso, desse alerta. Ontem eu até estava vendo o jogo, eu vi algo, né, e falei, esse já esteve na igreja, né, que levantou uma faixa, né, número 1, Deus. Número 2, família. Número 3 que a gente aprende é o quê? A família, né? Não, a igreja, não é isso? Não é isso que a gente aprende? Deus, família e igreja. O camarada escreveu lá, Deus, família e Flamengo. Falei, vai se converter, amigo. Mas é um alerta, às vezes a gente não entende. Às vezes deixamos o nosso filho em casa que ele quer ver o jogo. Aí amanhã ele vai deixar de vir ao culto porque ele quer ir ao jogo.
Irmãos, eu não negocio. Eu aprendi com a minha mamãe, que dizia, domingo é dia do Senhor. Então não tem negociação. Não tem. O irmão outro dia falou assim, poxa, que injustiça, né, pastor? Todo mundo falta o culto para ver o seu time, mas teve o jogo do Flamengo aí no Mundial, na hora do culto, eu fui um dos primeiros a chegar na igreja, irmão. Porque eu não negocio, eu estou alerta. Futebol é maravilhoso, eu gosto do meu time, gosto de ver o Flamengo ganhar, vejo o Flamengo perder, fico triste, não fico aborrecido porque eu sou liberto disso, né? Mas uma coisa é estar alerta para aquilo que o Espírito Santo está trazendo para a minha família. Estar alerta. Aquele povo estava alerta. Eles estavam, reconstruindo com a espada, a arma na cintura, o outro com a trombeta do lado. Está aí próximo da sua família, fala assim, ó, eu tenho a arma, você tem a trombeta, vamos estar alerta para que vençamos em o nome do Senhor Jesus. Quarta e último passo para a nossa sabedoria dentro do texto. Versículo de número 20, união. Uma família precisa estar unida. Precisa estar, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. Como? Fala aqui, Iago, por favor. Como que é? Vamos. Como? À casa do Senhor. Vamos. É, professora de português? Vamos. Não fica ninguém para trás. Vamos. Fale para a sua família aí. Vamos, unidos, juntos. É porque na união Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E é por isso que a sua família é abençoada. União. Estar junto. Olha o versículo. Já estourei a orar, irmão. Misericórdia. Olha o que diz o versículo. De número 19. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, quer dizer, todos, né? Todas as famílias ali estavam reunidas. Grande e extensa é a obra. E nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali o quê? Reúnam-se. Esteja junto. Junto da sua família. A esposa junto do esposo. Os filhos junto de papai e da mamãe. Junto, reúna-se junto. Sabe por quê? Juntos vocês vão pisar nas artimanhas do diabo. É juntos. No lugar em que ouvir o som da trombeta, ali reúna-se em volta de nós. Sabe por quê? O nosso Deus lutará por nós. Juntinhos. Então, dentro da sabedoria, que é a nossa terceira estratégia, nós temos divisão de tarefa, dedicação, estar alerta e estar unido, estar juntos. E o povo de Deus diga glória a Deus. Não desista da sua família. Para concluir, não como no sábado retrasado que eu fui numa consagração e o pregador falou para concluir umas 10 vezes, mas se coloque de pé para concluir. Lemos no versículo 14, que Neemias convoca o povo a pelejar por suas famílias. Lindo esse versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor. Pegue na mão aí do seu familiar e diga, vamos lembrar do que o Senhor tem feito sempre na nossa família. Lembre-se sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lutem, não desista. Use essas estratégias e tenha uma família abençoada. Viva esta família abençoada, porque ela já é abençoada. Mas precisamos viver esta bênção. Devemos lutar por nossas famílias, mas lutar confiando que nesta luta Deus está conosco. Deus está conosco para nos defender e para nos ajudar. Lute. Lute. Talvez você esteja aqui nesta noite e está dizendo: mas pastor, eu tenho lutado sim pela minha família. Mas é bom sempre lembrar que estamos lutando, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está lutando conosco. E por Ele estar lutando conosco, a nossa vitória é garantida no nome de Jesus. A última parte do versículo 20 diz: o nosso Deus lutará por nós. Olha aí para o seu familiar e diga isso. O nosso Deus lutará por nós. Vamos usar essas estratégias. Oração, vigilância, aleluia, e sabedoria. Você tem a sua família abençoada? Siga essas estratégias e você vai viver essas bênçãos do Senhor para todos os seus familiares. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê um aplauso ao Senhor. Vou fazer uma oração, depois o Diogo vai terminar. Pode terminar? Levante as suas mãos. Melhor, dê a mão aí ao seu familiar. Levante as mãos junto aí. Porque é junto que vamos vencer. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter inspirado este homem chamado Neemias